tarde, professora Maria Beatriz. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para discutir algumas questões relacionadas aos teus interesses de pesquisa e a esse diálogo, né, que se inicia entre as duas instituições, aliás, entre várias instituições, dentre elas a Universidade de Coimbra, a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade do Porto. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma pequena leitura de alguns dos teus interesses, dentre eles, por exemplo, política de informação, não é? Teoria e crítica da sociedade da informação e epistemologia da ciência da informação. São áreas muito interessantes, especialmente porque a gente tem hoje no mundo como um todo uma reflexão muito efetiva sobre como se dá o lidar com uma informação que está num transcurso entre o digital, o analógico. E aí eu queria conversar contigo sobre isso, quais são as tuas impressões, especialmente para pensar, por exemplo, como os estados têm encaminhado essas políticas de informação, por exemplo. Muito boa tarde, eu começo por agradecer o convite que me foi feito e espero que esta relação, que já tem algum tempo, entre a Universidade de Coimbra e a Universidade Estadual da Paraíba tenha frutos, quer ao nível dos professores, quer ao nível dos alunos. De facto, essas são algumas das áreas que eu trabalho. Em particular, interessam-me bastante os temas relacionados com a teoria e crítica da sociedade da informação, até porque a área em que estamos inseridos e em que eu trabalho, a ciência da informação, está a ser objeto, como todas as ciências, de uma grande evolução, tendências distintas, consoante a sua história, e, obviamente, eu faço parte da corrente europeia, represento a corrente europeia, e na Europa a ciência da informação está a orientar-se por um caminho que a distingue, por exemplo, de outras visões, como a japonesa, como a norte-americana, ainda que mesmo nos Estados Unidos, muitos dos autores que eu trabalho já estejam a aproximar-se mais das políticas europeias. A mim preocupa-me muito os paradigmas que estão subjacentes à visão da ciência da informação, designadamente a grande discussão do paradigma tecnológico e do paradigma humanista. Eu costumo dizer que faço parte do paradigma humanista da ciência da informação, que naturalmente me preocupam as políticas e os seus reflexos em termos de sistemas de informação, até porque o mundo global é um mundo em que as identidades começam a ser postas em causa. E, para mim, o que nos vai distinguir no futuro, quer em termos de sistemas de informação, quer em termos de políticas locais, regionais, nacionais de informação, é a identidade dos povos, aquilo que é a sua cultura, e não podemos comparar a realidade norte-americana com a realidade portuguesa ou com a realidade brasileira. São povos diferentes, com culturas diferentes e, obviamente, que têm que ter sistemas de informação e políticas de informação diferentes. Eu penso, professora, por exemplo, a partir de uma perspectiva dessas políticas, e aí, muito apropriadamente, colocas uma questão muito importante que vem sendo discutida também em arqueologia, que é a dinâmica ou a dimensão dos silenciamentos, né? Dentro dessas políticas, a gente pode pensar que alguns engessamentos, algumas cristalizações que não corroboram exatamente a tua fala, no sentido de que as identidades precisam de um olhar muito especial para essa informação que circula, né? Eu penso, por exemplo, a título de imaginar os grupos, vamos dizer, étnicos que existem em Portugal e como as políticas estatais têm percebido ou não esses grupos. No Brasil, a gente tem tido grandes dificuldades com as sociedades indígenas, né? Como essas informações estão sendo tratadas e de que maneiras elas estão sendo arquivadas.
E em Portugal, como é que tem sido isso? Isto é um reflexo, a pergunta que está a fazer é absolutamente pertinente, porque quem define as políticas mundiais no domínio da informação são 2 ou 3 organismos que atuam de uma forma absolutamente desintegrada, ao abrigo de um paradigma que, na minha opinião, está ultrapassado, que é um paradigma custodial, um paradigma patrimonial, em que a memória é conservada, mas não é difundida. E em alguns casos, nem sequer conservada é. Ora, nós não podemos nivelar os países partindo do mesmo patamar. Tal como eu referi, em Portugal, a política nacional de informação é uma política que pretende nivelar todos os sistemas de informação, sejam arquivos, sejam bibliotecas, sejam museus, com uma mesma linha de orientação que não é possível de ser aplicada localmente. Como eu costumo dizer, nós temos sistemas de informação que estão integrados num contexto, e esse contexto tem várias dimensões. Tem uma dimensão nacional, regional, local, e aquilo que é a vantagem competitiva das políticas nacionais de informação são os particularismos. Os particularismos que acabam por dar o caráter identitário a cada sistema de informação. Daí que é muito discutível políticas mundiais, políticas nacionais, porque tem que haver uma política local. Claro que, como tudo, tem que haver um órgão que faça a gestão do todo, mas a visão sistémica diz-nos que o todo não é o somatório de cada uma das partes, é a relação, a interligação entre cada uma das partes, e cada uma das partes contribui da sua forma específica com aquilo que é a sua identidade. Por exemplo, em termos de Brasil, nós temos uma amplidão, especialmente em termos regionais, que faria com que houvesse uma necessidade mesmo desse aprofundamento de estruturação desses órgãos, para que eles pudessem, de alguma maneira, realizarem um mínimo mapeamento dessas demandas identitárias, dando vazão. Por exemplo, pensar numa região como o Norte, né, o Norte do Brasil, em que as etnias se falam vários idiomas dentro de uma mesma região, inclusive que não português. Então, e o preparo para esses técnicos, de alguma maneira, lidarem com essas informações. Então, eu também tenho essa percepção de que a construção de uma homogeneidade, quando ela não existe, cria-se uma falácia, né? Da ideia de que eu posso verticalizar uma realidade que não existe. Ou, quer dizer, não existe no sentido de mediação. Então, ela não é mediada, ela é imposta, né, de certa forma. É um problema nosso, né, da nossa cultura em comum. Outra questão também que eu queria te inquirir é sobre a perspectiva desse transcurso da informação, por exemplo. E aí pegando um pouco dessa discussão sobre epistemologia e a ciência da informação também. Embora eu venha da área de história, a gente tem discutido muito de que maneira essas apropriações estão construindo memórias, né? E elas têm se fixado como sendo uma narrativa, eu pegando um pouco da deixa na tua fala, essa homogeneização de uma cultura, quando a gente tem discutido o contrário, a gente tem que pensar a multiplicidade, e eu compactuo bem com a tua fala. Então, como é que tem sido isso em termos de Coimbra? Como é que a universidade tem, pelo menos se isso é teu olhar também, como é que a universidade tem dado respostas para isso, a título de pesquisas, de projetos? Mas na área da ciência da informação? Da ciência da informação. Aquilo que se passa, a Universidade de Coimbra é a universidade mais antiga em Portugal. Portanto, é uma universidade com um peso muito forte da tradição, ainda que eu considere que
somos nós, enquanto docentes, que contribuímos para a agilização e para a renovação das mentalidades e dos processos. E aquilo, ainda há pouco, uma tese que eu orientei sobre a gestão da informação na Universidade de Coimbra visa exatamente criar essa ligação entre as várias partes. Porque aquilo que se passa a nível da Universidade de Coimbra é aquilo que se passa a nível nacional. Eu não posso ter uma legislação, uma política de bibliotecas universitárias, de arquivos universitários, de arquivos distritais, de arquivos municipais. Eu tenho que particularizar no contexto a Universidade de Coimbra, ainda que faça parte do mesmo tecido orgânico nacional do ensino superior, tem características únicas, que individualizam da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa, e é isso que é a grande vantagem competitiva da Universidade de Coimbra. Nós temos o tal grande peso da tradição, temos uma visão ainda muito desintegrada dos sistemas de informação. O homem do século XXI quer satisfazer as suas necessidades de informação. E para as satisfazer, seja ele historiador, seja ele o que for, genealogista, ele tem que ver as suas necessidades satisfeitas. Não lhe interessa onde está. E isso é um paradoxo da sociedade da informação, em que promove o acesso à informação, mas depois, cada vez mais, cria mecanismos de controle do acesso à informação. Quando falamos, e essa é uma das questões que eu debato, supostamente os arautos da sociedade da informação criaram um novo conjunto de valores para uma sociedade que pretendia a felicidade do ser humano, e nós vemos exatamente o contrário. O ser humano está neste mundo cada vez mais insatisfeito, cada vez mais desigual, e portanto a Universidade de Coimbra tem feito um trabalho bastante grande no sentido de mostrar ao mundo aquilo, aliás, a recente classificação como a Alta de Coimbra e a Rua da Sofia como Património Mundial da Unesco é exatamente a prova de que Coimbra quer mostrar ao mundo, tal como Portugal, através do fado, da classificação do fado, Coimbra quer mostrar ao mundo aquilo que a distingue do resto das universidades e que é único no país, nomeadamente o valor do aluno, o valor de toda a história da universidade. E aí eu também penso que a discussão que é feita, por exemplo, entre essa fixação e a profundidade das tradições, que são necessárias, e junto a elas um descortinar de um olhar sobre informação que converge. Durante um bom tempo, e aí os sociólogos brasileiros, alguns deles vêm discutindo isso, o que nós temos feito no Brasil muitas vezes é tentar uma projeção de desconstrução do passado, por exemplo, ao usar informação, mas eliminarmos certas profundidades. Quem foi que disse que as profundidades não são necessárias? Elas são a essência para a manutenção de uma trajetória, enfim. E eu digo isso porque no Brasil existe uma PL, uma lei, né, um encaminhamento normativo, feito recentemente por um deputado em Brasília, que encaminha, por exemplo, a possibilidade de queima dos arquivos analógicos e aí em prol dos digitalizados. Isso significa o quê? Bom, primeiro que a lei foi feita por um leigo, né? Foi encaminhada por um leigo, não houve nenhum tipo de discussão, né? E isso foi feito de uma forma vertical. Então essa dinâmica é uma dinâmica que ameaça, à medida que a gente não tem a profundidade dessa discussão que você vem fazendo, Beatriz, e que outros vêm fazendo, a necessidade de pensar.
como atribuir um peso para essa profundidade, no sentido de tradição, e ao mesmo tempo pensar como ela está dinamizada no mundo da informação. E a gente tem tido esse recuo no Brasil, que eu considero um recuo. Essa questão é uma questão muito importante e é uma questão no domínio já mais específico da visão da gestão no século XXI. De facto, nós tivemos durante muito tempo a visão piramidal. Uma visão piramidal que nos impunha normas, regras, políticas centralizadas para serem aplicadas em realidades absolutamente distintas, assimétricas, desiguais. E essa questão é fundamental, porque hoje, no século XXI, não podemos ter uma visão piramidal da sociedade. A flexibilidade e a horizontalidade das organizações é uma determinante. E quando falamos em horizontalidade, falamos obviamente em criação de equipas constituídas por profissionais de várias áreas científicas e que permitam que permitam, através do conhecimento das várias partes, definir um todo flexível. Aliás, nós falávamos muitas vezes em normas, linhas, diretrizes. Hoje nós falamos em conselhos, recomendações, porque temos que ter consciência que a flexibilidade e a horizontalidade das relações é determinante para o sucesso. Não podemos ter alguém que desconhece a realidade local, por exemplo, o caso do Brasil. Nós, em Coimbra, temos uma política da universidade em geral e da faculdade em particular, da Faculdade de Letras, uma política direcionada para o estudante brasileiro, porque é um estudante único. Da mesma forma que tem que haver uma política para cada universidade, uma política para cada arquivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em termos de memória. A legislação em Portugal não pode ser igual à legislação brasileira de arquivos, porque o nosso conceito de memória é um conceito que não é comparável ao conceito brasileiro. Vocês têm uma história muito mais recente, portanto há problemas que se levantam ao nível da história, da memória e dos arquivos portugueses que não se colocam nos arquivos brasileiros e que terão que ser debatidos, sobretudo de uma forma proativa e não tentando resolver de improviso uma situação que ocorre e sem ter esta perspectiva do planeamento estratégico, que é muito importante no domínio da memória. A memória tem fronteiras muito tenues e muito pouco definíveis. E especialmente quando pensamos, por exemplo, a ideia de que há uma possibilidade de conseguirmos nos aproximarmos das narrativas do presente. Especialmente pensando nesse dinamismo, mas pensando nessas narrativas, por exemplo, a partir de grupos muito particulares. Voltando um pouco para aquela questão, por exemplo, distritos como o da Paraíba possuem ainda comunidades quilombolas, ou seja, comunidades de negros que se resistiram à escravidão e que se deslocaram e construíram essas comunidades no interior da Paraíba, e elas ainda possuem, ainda não foram captadas enquanto protagonistas de um passado muito recente. Então, à medida que a gente tem a informação, por exemplo, uma política de informação que possa atrelar estratégias e instrumentalidades para captar essas narrativas, eu penso que a gente pode aprender com vocês também. Até porque, embora tempos sejam distintos, né? Claro, não dá para comparar Portugal no sentido cronológico desde o final da Idade Média e início da Idade Moderna. Mas, por exemplo, a dinâmica que a gente tem pensado, e aí eu acredito que a tua fala corrobora muito isso, é também vamos usar um termo brasileiro,
um jogo de corpo para tentar criar novos subsídios, criar novos instrumentais para essas novas demandas com informação. Porque até então, eu acredito que, e aí como falavas na questão de pensar humanisticamente, como captar essas narrativas e torná-las, e aí vou usar um pouco daquilo que te interessa também, como tornar o marketing, né, uma peça, né, como vender o peixe, como se diz no Brasil, como eu vendo um peixe, de que a memória ela fixa dessas narrativas, fixa um novo paradigma e que ele é importante, né, enquanto área de pesquisa. Não sei se eu fui muito prolixo. Eu primeiro gostava de esclarecer que o marketing, tal como eu entendo, ajuda de uma forma substancial a conseguir chamar a atenção sobre a importância da memória e de registar todas essas narrativas, mas o marketing não é vendas. E no Brasil estou num país onde o marketing tem uma grande potencialidade e onde há grandes marketeers, mas o marketing neste momento é algo que passa por ir ao encontro daquilo que é, de facto, a identidade, a vantagem competitiva das comunidades, dos países. E para termos essa ajuda, nós temos que estudar o mercado. Temos que estudar o mercado e temos que saber, no estado da Paraíba, no estado do Recife, temos que saber qual é a identidade, aquilo que distingue e registar, porque muitos dos povos, por exemplo, no Brasil, muitos dos povos indígenas ainda não sabem escrever. E, portanto, tem que haver a possibilidade de registar toda a informação que existe e que será conhecimento mais tarde. Se não a registarmos, nunca perdemos uma fonte importantíssima de informação e que será útil para daqui a alguns anos podemos fazer a história da Paraíba, senão, e o marketing nesse aspecto dá um contributo muito importante. Porquê? Porque o marketing neste momento tem como objetivo conseguir captar, chegar ao espírito dos indivíduos, sejam eles quem forem, sejam as tutelas, sejam as comunidades indígenas, no sentido de sensibilizar para a importância para o valor do produto, das competências de cada um. E de facto, nesse sentido, eu tenho que não vender um produto, mas tenho que chegar ao coração e muitas vezes perguntam, mas como é que eu consigo chegar ao coração, à mente, ao espírito das pessoas? Eu costumo dizer que na gestão e em particular no marketing não há receitas. Há trabalho, muito trabalho de campo, muito conhecimento do meio ambiente, muita capacidade de relacionar as várias variáveis e sobretudo de demonstrar a importância do estudo. O meu doutoramento é sobre a satisfação das necessidades de informação de uma população específica, de um sistema de informação. Hoje o que está subjacente à ciência da informação é exatamente isso, é a gestão das pessoas. Eu discuto muitas vezes o que é a gestão da informação, o que é a informação, o que é o conhecimento. Nós hoje, exatamente porque valorizamos a massificação em detrimento da individualização, nós acabamos por ser encharcados de informação e cada vez menos evoluídos do ponto de vista da pessoa em si.
Eu ontem aprendi com os meus alunos que no Brasil não se chama analfabeto, chama-se uma pessoa não alfabetizada. Nós também em Portugal tínhamos, fruto da nossa história, uma grande população não alfabetizada, porque não tínhamos acesso àquilo que era o básico, a educação, a informação. Mas hoje, no século XXI, não estamos melhor, porque temos, tanto fator de não alfabetização, a falta de acesso à informação, como o excesso de informação. E nós, neste momento, estamos a pensar de acordo com os produtores de informação, que são os novos colonizadores sociais. Faz uma patologia informacional. Sim. É uma verdadeira patologia informacional, porque cada vez mais somos manipulados por meia dúzia de países que muitos deles eram os antigos colonizados e que agora são os colonizadores, em que a informação, e aí entra a ciência da informação. Nós somos essencialmente mediadores de informação entre os produtores e os consumidores. Nós trabalhamos a informação que permita aceder ao conhecimento, mas nós, sobretudo, preocupamos mais do que em transmitir a informação, preocupamos-nos em saber se essa informação contribuiu para a felicidade do indivíduo, para o conhecimento. Como é que se mede? De muitas formas. Então, Beatriz, eu vou fazer uma referência, mas uma referência que tem a ver com as discussões que a gente tinha feito um pouco antes. Por exemplo, vou buscar um pouco da história, mas particularmente do Michel de Certeau. Talvez uma das discussões que ele tenha feito nas obras dele, por exemplo, na escrita da história e outros, que é a dinâmica do pertencimento, no sentido do lugar social, né? Que é uma coisa que o marketing, você me desperta para uma discussão importante. Muitas vezes, aquele indivíduo num determinado sítio, ele não se percebe como pertencendo àquele lugar. E no sentido das ações de instrumentalização, a partir da tecnologia, a partir da gestão e a partir do marketing, a gente pode tornar aquele indivíduo conhecedor do que ele é enquanto um protagonista e o pertencimento dele. Eu acho que essa é uma discussão que pode durar um bom tempo e acredito que o teu trabalho faça essa convergência que muito me apetece. Eu queria saber da tua trajetória atual, o que é que você tem feito em termos de projetos, que a gente possa... mais uma vez... Agradecendo a tua participação, evidentemente. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar no Brasil, onde eu me sinto absolutamente em casa, sobretudo na Paraíba, onde chove, onde tudo é verde, que eu sou do norte de Portugal. Sim. Nesta linha de orientação, o meu trabalho neste momento é exatamente avançar para estudos. No meu doutoramento eu utilizei uma metodologia de investigação mista, quantitativa e qualitativa. Neste momento o que me interessa, com outros meios, como é óbvio, é trabalhar os indivíduos. E sobretudo eu costumo dizer que trabalho as minorias. Eu trabalho as identidades minoritárias, eu trabalho aquilo que são as necessidades individuais. E, por exemplo, eu vou sair daqui, com muita pena minha, porque gostava de estar mais tempo no Brasil, e vou para a Polónia, para a Conferência da Federação Internacional de Bibliotecas, a IFLA, trabalhar um tema que agora é absolutamente... é a primeira vez que foi criada uma secção de trabalho na IFLA sobre bibliotecas religiosas, onde eu vou chamar a atenção para a importância da religião e do diálogo interreligioso na criação de harmonia, de paz entre os povos, combate ao terrorismo, de integração nas comunidades de elementos de várias religiões. E é isso que eu trabalho também a nível local. Eu trabalho ao nível das bibliotecas públicas, os idosos,
trabalho os doentes com necessidades especiais do ponto de vista físico, sobretudo mental, o papel do livro, a chamada biblioterapia, o papel do livro e da leitura na criação ou na amenização da doença, trabalho ao nível dos estudos de satisfação de clientes das mais variadas procedências, imigrantes, sobretudo através do livro, e neste momento aquilo que eu quero desenvolver são intervenções na comunidade. E sobretudo, sempre com a componente da gestão, fazer estudos de qualidade, estudos de valor, do impacto social, económico, dos serviços de informação, porque há pouco fazias-me uma pergunta que é como é que eu vendo o produto. Eu costumo dizer que o marketing não vende nada, mas cria a necessidade. Sim, e por isso é que eu vou estudar as necessidades dos vários segmentos, as demandas dos vários segmentos do mercado, entendendo agora como segmento já não um conjunto homogéneo de pessoas, mas um conjunto de indivíduos. Exatamente, que têm necessidades diferentes. Claro que isto é um trabalho sem fim. Há um autor americano que fez também estudos na área que eu trabalho, da gestão da qualidade e do marketing, e que diz que é um trabalho sem fim, muito caro, muito dispendioso, porque exige um grande envolvimento de pessoas, não se fazem estudos de mercado a partir das Torres de Marfim, é preciso ir aos locais, é preciso falar com as pessoas, é preciso... Refazendo umas questões que eu tinha colocado, a minha preocupação tinha sido, vem sendo exatamente a partir da tua fala, instrumentalizar essa possibilidade de fixar essas tradições, essas identidades locais, escapar bem dessa homogeneização que você tinha falado, que é um grande problema das práticas e das políticas. E aí eu queria te perguntar quais são os teus últimos trabalhos e o que é que você tem encaminhado como teu objetivo de investigação nos últimos meses. Nos últimos meses e nos últimos anos eu tenho trabalhado sempre no mesmo sentido. Fala-se que nós, a ciência da informação, eu já há vários anos ouço falar que a ciência da informação trabalha para satisfazer uma sociedade, os seus clientes, e toda essa sociedade fica arredada daquilo que são os sistemas de informação. E o meu trabalho é exatamente o oposto, é fazer o contrário, é perceber porque é que se trabalhamos para alguém, porque é que esse alguém não reconhece o nosso valor. E cheguei à conclusão na minha investigação de doutoramento, e trabalho sempre nesse sentido, chamar a atenção na necessidade de inverter a filosofia de gestão ao nível dos sistemas de informação, deixando de parte as políticas nacionais e indo para aquilo que é a realidade local. Portanto, todo o meu trabalho, seja à escala nacional, seja à escala regional, a região centro, que é aquela que, fruto da Universidade de Coimbra, se inserir na região centro, que eu mais trabalho, aquilo que eu quero é melhorar os sistemas de informação, intervindo diretamente no estudo das necessidades de informação e transformando aquela visão tradicional das bibliotecas, dos arquivos, dos museus como instituições de custódia, de conservação, em instituições de ação. Porque o marketing é uma filosofia, mas é sobretudo uma atitude perante a vida. Ir ao encontro
do terceiro dar ao indivíduo aquilo que ele quer. Indivíduo que não pode ser categorizado entre professores, alunos, brasileiros, portugueses, tem que ser, de facto, às necessidades locais. Dá trabalho? Dá. É desafiador? Muito. Tem riscos? Claro que tem, porque isto implica saber o valor custo-benefício, saber a imagem dos sistemas de informação, a marca da ciência da informação, implica uma renovação de mentalidades, implica sair das tais torres de marfim de que falava o Tom Peters e ir gerir a partir de evidências e não de pressupostos, mas é o único caminho para o sucesso da nossa área científica e para a felicidade do ser humano, mais uma vez. Pois bem, agradeço a tua participação, Beatriz, no César e com as tuas contribuições, né? Te convido a voltar à Paraíba com tua fala, com tua vontade de investigar e de estar conosco. Então, te parabenizo por tua trajetória de investigação. Eu é que agradeço. E pela sua simpatia. Muito obrigada, em nome da Universidade de Coimbra, na pessoa do seu reitor, do diretor da minha faculdade. Agradeço o convite e espero que, sendo a universidade fora do Brasil, no mundo com mais alunos brasileiros, também acho que é muito importante, e tendo nós uma política especial para os alunos e professores brasileiros, fomentar este intercâmbio no futuro próximo. Com certeza, estaremos em parceria. Muito obrigada. Obrigado.